I want to talk to you tonight about the importance of formative instruction of our children. Eu gostaria de falar hoje à noite sobre a importância da educação formativa da criança. And I will explain that term in a moment. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso daqui a pouco. I will look with you briefly in a moment at the 24th chapter of Joshua. Daqui a pouco eu vou ver com vocês o capítulo 24 de Josué. And we'll focus most of our time on Deuteronomy chapter 6. Mas vamos enfocar a maior parte do tempo Deuteronômio capítulo 6. But when we think of formative instruction, we're describing instruction that forms or shapes the thinking of our children. Quando eu uso o termo educação formativa, eu me refiro àquela que formata o pensamento da criança. You could think of a woodworker with a block of wood on a lathe. Você pode pensar num carpinteiro com um pedaço de madeira ali na bancada. And as this wood spins, he uses his carving tools to shape the block of wood. E à medida que aquele pedaço de madeira vai rodando, ele usa os seus instrumentos para dar forma àquele bloco de madeira. So with formative instruction, we want to shape or form the thinking of our children. Então, na educação formativa, nós queremos dar forma ou formatar o pensamento dos nossos filhos. We want to give them a biblical worldview. Nós queremos dar a eles uma cosmovisão cristã, bíblica. I think of it as providing a Christian culture of thought for our children. Significa dar aos nossos filhos uma cultura baseada no pensamento cristão. Because culture tells us what's important. Porque a cultura nos diz o que é importante. Culture structures relationships. Ela estrutura os relacionamentos. Culture tells us what's worth living for. Ela nos diz sobre aquelas coisas pelas quais vale a pena viver. So we want to be showing our children the glories and excellencies of God. Por isso nós queremos mostrar aos nossos filhos a glória e a excelência do nosso Deus. We want them to understand themselves as people who have been made in the image of God. Queremos que eles se percebam como pessoas criadas à imagem de Deus. And we want to provide a framework for interpreting life's story. E queremos dar-lhes uma estrutura de pensamento que os ajuda a interpretar a vida e a história. And see it in this larger story of a God who is redeeming people for himself. E entender a vida à luz dessa história maior da redenção em que Deus procura buscar pessoas para si. And I'm persuaded that formative instruction is so important for our children. E eu estou tão convencido que a educação formativa é tão importante para os nossos filhos. In some ways it's more important than what we do in times of correction and discipline. A ponto de acreditar que é mais importante do que aquilo que nós fazemos em tempo de correção e de disciplina. Because it's not enough just to be an authority in the lives of our children. Porque não basta apenas exercer autoridade na vida dos nossos filhos. We want to be an influence. Nós queremos também ser uma influência. And we want to provide biblical ways of thinking. E nós queremos dar a elas uma maneira cristã, bíblica de pensar. And biblical ways of interpreting life. E maneiras bíblicas de interpretar a vida. Because we're always interpreting everything that comes to us. Porque nós sempre interpretamos as coisas que nos acontecem. And as you know, the non-Christian culture around us is also interpreting life for our children. E como vocês sabem, a cultura não cristã ao nosso redor sempre está interpretando a vida para as nossas crianças. All the entertainment media are interpreting life. Toda essa mídia de entretenimento nada mais é do que uma interpretação da vida. Their peers are interpreting life. Os colegas dos nossos filhos estão interpretando a And vida. they're being provided a narrative about what makes life important. E eles recebem essa narrativa do que é que faz a vida ser importante. And we have to be providing a different narrative for them Nós, all por the outro time. lado, precisamos estar apresentando uma narrativa alternativa o tempo todo. Now, some of that formative instruction takes place in planned times. Alguma dessa educação formativa, ela ocorre em tempos que nós planejamos, ocasiões que nós preparamos. Times, for example, like family worship. Por exemplo, quando nós fazemos o culto doméstico. There also are unplanned times that just happen in the ebb and flow of life. Mas existem também tempos não planejados que ocorrem durante as marés ida e volta da vida. And what you say is so important. O que você diz é tão importante. But even your hope in God is even more important. Mas a sua esperança em Deus é mais importante ainda. Your confidence in the grace of God.
a sua confiança na graça de Deus, your humility and kindness, a sua humildade e bondade, your love and joy and gratitude. e a sua alegria, seu amor e a sua gratidão. All these things breathe life into your formative instruction. Tudo isso respira vida na sua educação formativa. Now, I'm afraid that many times our formative instruction is incomplete because we assume our children understand things that they don't understand. Às vezes eu penso que a nossa instrução formativa é incompleta porque nós assumimos que os nossos filhos compreendem coisas que na verdade eles não compreendem ainda. And so we're not thorough enough with the teaching that we do in our homes. E aí nós não levamos até o fim esse tipo de educação que fazemos em casa. Because we're making these large assumptions about what they understand. Porque nós estamos fazendo nós estamos assumindo coisas a respeito dos nossos filhos quanto ao que eles entendem, que não é verdade. When our youngest son was age 7, we sent him off to a week at camp. Quando nosso filho tinha 7 anos, nós o mandamos para um acampamento. It was the first time he had been away from home. Era a primeira vez que ele saía de casa. And of course his mother was very concerned about him. E obviamente a mãe estava muito preocupada com ele. And so when she packed a whole week's worth of mothering into the suitcase. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos na bagagem o equivalente a uma semana de preocupação materna. And before she closed the suitcase, she gave him a guided tour of the suitcase. E antes que ele fechasse a bolsa, ela entregou para ele um manual de como entender o que está na bolsa. And so she showed him everything that was there and how he should use it. E aí ela pegou e disse, olha, aqui estão essas coisas e aqui é a maneira de você usar cada uma dessas coisas que está aqui. When she got to the underpants, she said, "Don't forget, put on a clean pair of underpants every day." E quando chegou na cueca, ela disse, não se esqueça de colocar uma cueca limpa todo dia. He came home at the end of a week looking a little bulky. Ele voltou no final de semana parecendo um pouco mais gordinho, parrudo. And we discovered he was wearing 7 pairs of underpants. E aí descobrimos que ele estava usando 7 cuecas, uma em cima da outra. He had put on a clean pair every day, just like Mother said. Ele tinha colocado uma cueca nova todo dia, como a mamãe tinha dito. But she made this assumption that he would understand he was supposed to take off the dirty pair before he put on the clean pair. A mãe tinha pressuposto que ele sabia que antes de colocar uma cueca limpa, tinha que tirar suja. And we do that sometimes with our children. Nós às vezes fazemos isso com nossos filhos. We have a very familiar story in the Old Testament Nós temos uma história bem conhecida no Antigo that Testamento, really underscores the importance of providing this formative instruction for our children. que realmente sublinha a importância de providenciarmos essa instrução formativa para os nossos filhos. And I'm going to ask Pastor to read for us Joshua chapter 24, verses 13 through 15. Nós vamos ler então Josué capítulo 24, de 13 13 to 15. a 15. Josué 24, 13 a 15. Palavra de Deus ao seu povo: Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Now you'll recognize this passage as the scene when Joshua is saying farewell to the people of Israel. Vocês lembram que essa passagem está localizada no contexto da despedida de Josué ao povo de Israel. He is the leader who has led them in the conquest of the promised land. Ele foi o líder que os levou à conquista da terra prometida. And he's reminding them of their history. E agora ele está lembrando-os da história pregressa. He reminds them of God's call to Abraham. Ele os lembra da chamada de Deus a Abraão. And how God gave the land of Canaan
to Abraham. E como Deus deu a Abraão a terra de Canaã. And he reminds them of the exile in Egypt E também ele os relembra da saída do Egito. and how God had delivered them from Egypt with his mighty outstretched arm. E como Deus os livrou do Egito com seu braço poderoso estendido. And so he reminds them that you have received cities that you did not build. E aqui nessa passagem particular, Josué lembra a eles: vocês estão recebendo cidades nas quais morar que vocês não construíram. And you harvest crops that you never planted. E vocês estão colhendo daquilo que vocês nunca plantaram. Now, so fear the Lord Então, portanto, temam a Deus. and choose for yourselves whether or not you will serve God or the gods on the other side of the river. E aí vocês escolham se vocês querem servir a Deus ou aqueles deuses dos povos do outro lado do rio. And of course, Joshua says, as for me and my household, we will serve the Lord. Mas, disse Josué, naturalmente, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Now the response of the people is, we will serve him too. A resposta do povo foi: nós também vamos servir a Deus. And Joshua cautions them. E aí Josué os adverte: He says, be careful about what you commit yourself to. tenham cuidado com aquilo que vocês estão prometendo. Remember that God does not overlook your sin and your wickedness. Lembrem que Deus não vai fazer vista grossa para o pecado e a iniquidade de And vocês. if you say you're going to serve him and you fail to serve him, he will bring disaster to you. E se vocês dizem agora que vão servi-lo, mas deixar de fazê-lo, ele trará desastres sobre vocês. But the people are resolute, Mas o povo estava resoluto. and they say, we will serve the Lord. E eles então reenfatizaram: nós serviremos ao Senhor. Now, do you remember what happened? Mas agora, lembra o que aconteceu? In Judges chapter 2, we read some of the saddest words in the Old Testament. Em Juízes capítulo 2, nós encontramos algumas das palavras mais tristes do Antigo Testamento. If you could read for us from verses 10 through 15 of Do verso- Judges 2. Verso 10 a 15 do capítulo 2 de Juízes. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Now think about this story. Agora pense sobre essa história. The very first generation to grow up in the promised land grew up not knowing the Lord or what he had done for Israel. A primeira geração que nasceu e cresceu na terra prometida, cresceu sem saber quem era o Senhor e o que ele havia feito pela nação. That is shocking. Isso é chocante. How could that be? Como é que isso pode acontecer? How could they not know about the Red Sea being parted? Como é que eles nunca souberam de que o Mar Vermelho havia sido partido por Deus? How could they not know about manna in the desert? Como é que eles não sabiam a respeito do maná que durante 40 anos caiu no deserto? How could they not know about water coming forth from rocks? Ou então da água saindo da rocha? How could they not know about the walls of Jericho falling down? Ou ainda sobre as muralhas de Jericó caindo? And we could ask ourselves, who failed? E aí nós podemos nos perguntar, mas de quem foi a culpa? Was it the failure of the prophets in Israel? Será que foi culpa dos profetas de Israel? The failure of the priests? Será que foi culpa dos sacerdotes? Failure of the Levites? Ou talvez dos levitas? I would suggest to you it was the failure of the family. Eu quero sugerir a vocês que a culpa foi das famílias, It was the failure of fathers and mothers to do what God called them to do. dos pais e das mães, porque falharam em fazer aquilo que Deus disse que eles deviam fazer. It was their failure to obey what they were told in
Deuteronomy chapter 6. A culpa foi deles porque não fizeram o que foi ordenado em Deuteronômio capítulo And as a 6. result, the first generation to grow up in the promised land did not know the Lord. E como resultado, aquela primeira geração que cresceu na terra prometida não conhecia o Senhor. Brothers and sisters, the primary place for your children to receive instruction about God is not the church. Queridos irmãos e irmãs, o lugar principal, primordial para que seu filho receba orientação e instrução a respeito de Deus não é a igreja. The church is here to equip you. A igreja está aqui para equipar você. The church is here to offer the disciplines and the encouragement of the Christian walk. A igreja está aqui para oferecer você a orientação, a disciplina e o apoio para o caminhar cristão. But the place for rooting your children's thinking in biblical soil is the home. Mas o lugar de enraizar o pensamento do seu filho no cristianismo é a sua casa. It's the role of fathers and mothers. Esse é o papel dos pais e das mães. It's not something we are going to accomplish through other ministries. Não é algo que será conseguido através de ministérios da igreja. Now we're thankful for these other ministries that encourage our young people. É claro, nós somos gratos por esses ministérios que encorajam os nossos jovens. We're thankful for our Sunday school programs in our church. Somos gratos pelos programas ou pelas classes de escola dominical na nossa igreja. For ministries like Awanse that are encouraging the memorization of Scripture. E também por ministérios como o da UANSE, que encorajam decorar versículos bíblicos. But those ministries are supporting the work that we're doing in our home. Mas esses ministérios servem apenas de suporte para aquilo que nós temos que fazer em casa. The place for our children to have their thinking rooted in God's Word is the home. O lugar onde as crianças devem ter o pensamento enraizado na palavra de Deus é no lar. I don't know you as a group of people. Eu não conheço vocês como um grupo de pessoas. Maybe there are some people here tonight who are single parents. Pode ser que hoje à noite haja aqui pessoas que são haja mãe solteira, por exemplo. And you're doing this job without the support or encouragement of a spouse. Ou então está criando o seu filho sem o encorajamento e sem o apoio de um marido. And I want to encourage you that God can give you grace to raise your children even in those difficult circumstances. E eu peço que Deus lhe conceda graça para criar o seu filho nessas circunstâncias difíceis. But the need for us to provide a distinctly Christian culture of thought has perhaps never been greater than it is. Mas nunca houve talvez um tempo onde o dar aos nossos filhos uma cultura cristã de pensamentos tenha se tornado tão necessário. Because every aspect of our culture is focused on turning people away from Christ and away from truth. Porque todo aspecto da nossa cultura moderna tem se concentrado em desviar os nossos filhos de Deus e de Cristo. And so entertainment and the arts and music, Entretenimento, a arte, a música, literature, sports, a literatura, o esporte, work, leisure, o trabalho, o prazer, a folga, all these things have been bent to serve a cultural move away from Christian truth. todas essas coisas têm sido moldadas com o objetivo de levar essa cultura para longe de Deus. And the need for us to be providing formative instruction for our children is great. E, portanto, a necessidade de darmos aos nossos filhos instrução formativa é muito grande. Now I want to look with you at Deuteronomy chapter 6. Agora quero ver com vocês Deuteronômio capítulo 6. And I'm going to ask Pastor Gustus to read verses 1 through 9. Vamos ler do verso 1 ao 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7 on? Yeah, on to 9. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Now I want to make several observations from this passage. Eu quero fazer algumas observações a partir dessa passagem. And they're very clear right on the surface of the text. E elas são observações muito claras e que transparecem do texto. The first thing I want you to notice is the 3-generation vision of this passage. A primeira coisa que eu quero que você observe é a perspectiva de 3 gerações que aparece aqui no texto. He says, I'm directing you so that you, your children, and their children will walk in the ways of God. Aqui a palavra de Deus diz: eu estou instruindo você para que você instrua seus filhos e os filhos dos seus filhos a andar na palavra do Senhor. Think about that. Pense nisso. As we're engaged with our children, our focus is bigger than just simply the needs of this child. Quando nós nos engajamos em educar os nossos filhos, nós estamos fazendo alguma coisa maior do que atender às necessidades daquele filho em particular. And obviously we have to respond to each day's troubles. É claro que nós temos que dar soluções para os problemas de cada dia. But we have to be operating with this large vision. Mas nós devemos sempre operar ou trabalhar tendo essa visão mais ampla. So that in my correction and discipline, I want to instill in this child a love for God and God's ways. Ou seja, na minha correção e na minha disciplina, eu tenho que inculcar no meu filho esse amor a Deus e aos seus caminhos. I want to persuade him that there are transcendent things that are worth living for. Eu quero persuadi-lo de que existem coisas transcendentes pelas quais vale a pena viver. So as we're engaging our children day by day, we can't just be thinking about survival. Então, à medida que nós lidamos com os nossos filhos todo dia, eu não posso estar apenas preocupado com a questão da sobrevivência. We've got to be thinking about God's kingdom. Nós temos que pensar no reino de Deus. So I'm building a worldview that is whole and beautiful Então for my child. eu quero construir uma cosmovisão que seja inteira e maravilhosa para o meu Because filho. I want my children and my grandchildren to walk in the ways of God. Porque eu quero que meu filho e o meu neto andem nos caminhos de Deus. And my concern is not just with surviving this day, E a minha preocupação não é somente que eu sobreviva nesse dia, but my concern is for where my grandchildren will be 50 years from now. mas a minha preocupação é o que é que vai acontecer com meu neto daqui a 15 anos. Psalm 78 talks about this. O Salmo 78 fala disso. David says in verse 5 that God has decreed statutes for Judah and established the law in Israel, which he commanded our fathers to teach to their children, so that the next generation would know them, even children yet to be born, and they in turn would tell their children, so that they would put their trust in God. Salmo 78, versos 5 e 6, Davi diz que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. So this passage gives us a large vision. Portanto, essa passagem que acabamos de ler, ela nos dá essa visão ampla. It's this vision for generation after generation following in the ways of God. Uma visão de uma geração após a outra andando nos caminhos de Deus. So we have to get beyond just figuring out how to survive our days. Portanto, nós temos que ir além da tentativa de sobreviver dia a dia. And we want to see our children understanding God's truth so that the next generation is taught the ways of God. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a verdade de Deus de forma que a próxima geração também ande nos seus caminhos. Now, when do we do this work of instructing our children? Quando nós instruímos os nossos filhos, And the passage makes it clear that it's something we are involved in all the time. e a passagem lá de Deuteronômio diz que isso é alguma coisa na qual estamos envolvidos o tempo todo. It says you talk about the ways of God when you sit around the home.
diz, você tem que falar das coisas de Deus em casa, andando, caminhando, enfim. Now, there are some sitting around the house times that are formal times of instruction. É verdade que durante o nosso dia a dia há tempos formais na nossa rotina em que nós instruímos os nossos filhos. Let me encourage you with the importance of family worship in your home. E aqui eu quero encorajar vocês a respeito do tempo do culto doméstico como algo importante. And I know that our lives are very busy, Sabemos que nossas vidas são muito ocupadas, but God has given us a 24-hour day. mas Deus nos deu um dia de 24 horas. And surely in the space of 24 hours, we can find 5 or 10 or 15 minutes to devote to God. E, obviamente, no espaço de 24 horas, será que nós não podemos achar 5, 10, 15 minutos que nós podemos devotar ao ensino da palavra de Deus? To gather the family together for the worship of Para God. reunir a família e adorar a Deus? And to read the Bible and pray with them. E para ler a Bíblia e orar com eles? I had the privilege of being raised in a home where we always had family worship. Eu tive o privilégio de crescer numa família onde sempre nós tínhamos um tempo para o culto doméstico. My father did it first thing in the morning. Era a primeira coisa que meu pai fazia de manhã. And I don't remember a day that did not begin with reading the Bible and praying together as a family. Eu não me lembro de um único dia que não começasse com a leitura da Bíblia e a oração em família. Now, as an adult, I know we must have missed some days. Agora, como adulto, olhando para trás, eu sei que a gente deve ter escapado um dia ou outro. But it was so much the pattern of life that I remember every day as a day that began with reading and Mas praying. aquilo se tornou tanto um padrão de vida para nós que quando eu penso, eu me lembro de todos os dias começarem dessa forma. We found with our children the best time to do it was right after our evening meal. The evening? Evening meal. Eu descobri que no meu caso, na minha família, o melhor horário para fazer com os meus filhos era na hora da janta. And so even before the dishes were taken away, we would read the Bible and pray together. Ou seja, antes de tirar os pratos da mesa, nós líamos a Bíblia e orávamos juntos. And if you just do these three things, read, pray, and sing, E se você fizer somente essas três coisas, ler a Bíblia, orar e cantar, and spend a few minutes with your children acknowledging God and looking at God's Word, e você gasta então alguns minutos com os seus filhos, reconhecendo a Deus e falando a respeito dele. we used to add to that memorization of Scripture. Talvez você podia também acrescentar a isso a memorização de uma And passagem da Bíblia. I found with my children, with the alert minds they had, they could memorize very easily. E eu descobri com os meus filhos que, porque eles têm uma mente muito alerta, eles são capazes de memorizar muito facilmente. So we would just read a psalm every single night. Por exemplo, nós leríamos um salmo a toda noite. So every night we would read Psalm 1, for example. Toda noite nós leríamos Salmo 1, por exemplo. And within 2 weeks, the children had it memorized. E depois de 2 semanas eles sabiam de cor o Salmo 1. And a month later, Margie and I could say it too. E aí, um mês depois, a gente fazia a mesma coisa com o Salmo 2. But we can memorize so easily with our children. Nossos filhos podem memorizar tão facilmente. There also are times sitting around the house that are not formal times of study. Mas há também momentos na vida diária que não são momentos formais de estudo. These are times that are less structured, but they're just as intentional for showing our children God's ways. Mas esses momentos eles são menos estruturados e organizados, mas eles são também importantes para mostrarmos aos nossos filhos os caminhos de Deus. So when we're in the house together, sitting around, being a family, E aí, quando nós estamos em casa, sentados juntos, fazendo coisas de família, the ways of God and the goodness of God is being recalled all the time. os caminhos de Deus e a bondade de Deus, eles podem ser percebidos e lembrados o tempo todo. There are also those times of lying down, Existem também aqueles momentos onde nós deitamos, times of bringing the day to a no close. final do dia. And Deuteronomy 6 says that's a time for teaching your children the ways of God. E Deuteronômio 6 diz que também esse é um momento de você, diz aí, ao deitar-te, né? É um momento também de você ensinar a palavra de Deus. So I'm reminding them of the blessings of this day. Eu
eu lembro aos meus filhos no final do dia, quando estou colocando-os na cama, eu estava colocando na cama, It's a não é time- que ele não faz agora, mas das bênçãos do dia que passou. It's a time for us to recall ways that perhaps we have sinned against one another and seek forgiveness. É talvez um momento em que nós procuramos nos recordar e confessar as maneiras, os pecados que nós cometemos contra Deus. So we pray together and we put the day to a close with God. E aí nós oramos juntos e encerramos o dia juntos na presença de Deus. There also are times of rising up. Mas também o texto diz que ao levantar-te, It's a new day, é um dia novo, new opportunities. nova oportunidade. A great opportunity for us to pray and give thanks to God with our children. Ao amanhecer e a começar o dia, essa é uma grande oportunidade para dar graças a Deus e começar o dia com os To filhos. thank God for the blessings of a good night's sleep. Agradecer a Deus pela bênção de uma noite de sono. To look forward to the opportunities of the day. E olhar na expectativa das oportunidades que o dia trará. To pray and seek God's blessing on all we are going to do. Orar e pedir a bênção de Deus sobre tudo que vamos fazer naquele dia. It's a great opportunity to pray for children about their own particular struggles. É um momento oportuno para orar pelas lutas particulares dos nossos filhos. Maybe you have a child who struggles with getting upset and throwing a fit. Talvez você tenha que enfrentar ali uma criança que está tendo conflitos e que quer dar um piti. It's a great time to pray about É that. um momento bom para você orar com aquela criança. Let's pray that God will help you today when you struggle with that temptation. Você diz assim: eu vou orar por você para que Deus te ajude no dia de hoje, quando você se sentir tentado a fazer isso. And when you feel that anxiety coming on, come and talk to us. We will pray with you. E você pode dizer ao seu filho, quando você se sentir ansioso e em aperto, venha conversar conosco, nós vamos orar juntos. There are also those times that the passage describes as walking along the road. Também há aqueles momentos que a passagem descreve como sendo andando pelo caminho. Now, probably most of us don't walk that much along the road Provavelmente a maioria de nós já não anda tanto assim pela rua hoje, because someone might run us down. porque nós podemos ser atropelados. But we could say we're riding along in our vehicle. Hoje seria uma tradução: à medida que você está dirigindo no carro. The point is the family is moving from one place to another O place. ponto é que a família está indo de um lugar para o outro. And those are times to talk about the ways of God and the goodness E of esse é God. um bom momento também para falar da grandeza de Deus e da sua Now, bondade. you'll notice the whole day is framed by talking about God's ways. Você percebe que, de acordo com essa passagem, o dia inteiro está emoldurado pelo falar a respeito das coisas When de we Deus. rise up in the morning, Quando nós nos levantamos de manhã when we go to bed at night, e quando vamos para a cama à noite, when we're sitting around the house, quando estamos sentados como família em when we're casa, moving from place to place, quando estamos nos movimentando de um lugar para o the outro, ways of God and the goodness of God are continually being brought to our children. os caminhos de Deus e a bondade de Deus estão continuamente sendo trazidos para os nossos filhos. Now, I'm not speaking of non-stop lecturing to our children. Eu não estou me dizendo aqui que você tem que ficar passando um sermão o tempo todo para os seus filhos. But we're providing them an interpretive lens through which they can interpret all the experiences of O que nós life. fazemos é dar a eles uma lente ou um óculos pelo qual eles podem enxergar toda a realidade. And we're continually reminding them of the goodness of God's ways and the goodness of God's truth. Lembrando a eles o tempo todo da bondade de Deus e da verdade da sua palavra. And you know, God has designed the world so that the entire created order is used in the Bible to describe God and God's ways. Vocês sabem que o mundo foi criado de tal forma a falar da grandeza de Deus e dos caminhos de The Deus. Bible talks about doors and trees and A Bíblia fala de portas, de árvores, talks about grass and fields, de grama, campos, about sheep and people. ovelhas e pessoas. Our whole being, our head, hands, arms, legs. Todo o nosso ser, cabeça, mão, pé.
all these ordinary things in the creation are used to describe God and God's truth for us. Todas essas coisas da criação são usadas na Bíblia para descrever Deus e o relacionamento dele conosco. So we want to be bringing this rich truth to our children all Então, the nós time. queremos estar trazendo toda essa riqueza para os nossos filhos o tempo todo. But I want you to notice in this passage that it's not just the world of ideas. Mas eu queria que você notasse aqui nessa passagem que ela não está se referindo somente ao mundo das ideias. As we bring these things to our children, we are not people who are disconnected from the truth we're bringing to them. Ao trazer estas verdades para os nossos filhos, nós não somos pessoas que estão desconectadas dessas verdades. Did you ever notice sometimes when you watch a newsman on television Vocês já perceberam quando vem um apresentador de notícias na televisão and he's reading the news off of a teleprompter, e que ele, na verdade, está lendo as notícias de um teleprompter? and he may be reading of some terrible devastation that has taken place somewhere in the world. E ele pode estar lendo uma notícia a respeito de um terrível desastre, uma devastação que aconteceu em alguma parte do mundo. But there's no tear in his eye, Mas não há nenhuma lágrima nos olhos there's no dele. crack in his voice. Não há nenhum embargo na sua He's voz. actually not even moved by the story. Na verdade, ele não foi nem tocado por aquela história. It's not his story, Porque não é a história dele. it's someone else's É story. a história de alguém outro. But in this passage, these things are being taught by someone who passionately believes these things himself. Mas de acordo com Deuteronômio 6, essas coisas a respeito de Deus são ensinadas por alguém que acredita de todo o coração nelas. Notice verse 5, it says, "Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength." Veja o verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Your love for God is foundational for all you have to say to your children. O seu amor a Deus está na base de tudo aquilo que você tem que dizer aos seus filhos. You cannot impress on them the wonder of who God is if you are not impressed with God yourself. Você não pode deixá-los impressionados com quem Deus é se você já não estiver antes impressionado com Deus. God's sovereign power must melt our hearts. O poder soberano de Deus deve primeiro derreter o nosso coração. God's incredible mercy and grace must produce in us a profound love for Him. A misericórdia e a graça de Deus devem produzir em nós um profundo amor a Ele. Because if that is not present, you will never impress the wonder of God on your children. Porque se isso não estiver presente em você, seus filhos nunca ficarão impressionados com a grandeza de Deus quando você falar dele. If God's word is not dear to you, it will never be important to your children. Se a palavra de Deus não é preciosa para você, nunca significará nada para os seus filhos. It has to begin with us being overwhelmed with the greatness and glory of God. Tem que começar conosco à medida que nós somos dominados pela grandeza e pela beleza de Deus. The next verse, verse 6, expresses the same thing. O verso 6 na sequência expressa a mesma coisa. These commands that I give to you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. The things that you value most highly are on your hearts. As coisas que você mais valoriza estão no seu coração. And those things that we value most highly are the things we must be impressing upon our children. E são estas coisas que nós deveríamos inculcar aos nossos filhos. If we are going to show our children God's glory and the wonder of who He is, we must be impressed with Him ourselves. Se nós vamos mostrar aos nossos filhos quem é Deus e a glória dele, nós primeiro deveremos estar persuadidos disso. Your communion and fellowship with God is essential. A sua comunhão e o seu relacionamento com Deus são essenciais. Your children must see in you one who is satisfied with God and all that He is for us. O seu filho deve olhar para você e ver em você alguém que está pleno de Deus e satisfeito em Deus. Even in the midst of our trials, we must have this joy that is unspeakable and glorious. Mesmo no meio das nossas tribulações, nós devemos ter essa alegria que é indizível e cheia de glória. You see, these things must be our heartthrob. Essas coisas têm que estar no nosso coração. Jonathan Edwards described his grandfather, who was also a minister. Jonathan Edwards, ele descreve o seu avô, que também era um pregador do evangelho, era um pastor. He said his grandfather was a man who in the presence of God appeared not only to believe, but to delight.
Ele diz que o seu avô era um homem em quem a presença de Deus não somente era crida, mas também apreciada. Ele não somente cria, mas para ele era um deleite a Deus. You see, delighting in God is more persuasive than many words. Ou seja, deleitar-se em Deus acaba sendo mais persuasivo do que as palavras que você vai usar. There's another aspect of this that we did not read about at the end of the passage. Existe mais um aspecto do que eu estou falando e que nós não lemos e que está no final da passagem. Moses says, eventually your sons will come to you and they will say, what is the meaning of these regulations that we follow? Moisés diz que uma hora dessas o seu filho vai chegar para você e vai perguntar qual é o significado dessas regras que o Senhor está passando aí. They're asking the question, why do we do the things that we do that reflect our Christian faith? Eles vão perguntar por que nós fazemos estas coisas que expressam a nossa fé cristã. It's a question young people often ask. É uma pergunta que os jovens sempre fazem. And Moses says, remind them that we were once slaves of Pharaoh in Egypt. E a resposta de Moisés é: lembra para eles que um dia nós fomos escravos lá no Egito. And God brought us out with his mighty outstretched arm. E que Deus nos libertou com seu braço estendido e poderoso. And so we have determined to organize our lives around knowing God and obeying God. Como resultado, nós estamos determinados a organizar nossa vida em torno do conhecimento e da obediência a Deus. So we're reminding our children that the reason for the choices we make is because of God's redemptive work in our lives. Em outras palavras, nós estamos dizendo aos nossos filhos que a razão do que fazemos é a redenção amorosa de Deus em nossa vida. Now the failure that we read about in Judges chapter 2 Aquela falha, aquele erro a respeito do qual nós lemos em Juízes capítulo 2 was directly tied to the failure of the people of God to do what Moses had exhorted them to do in Deuteronomy chapter 6. foi o resultado direto do povo desobedecer aquilo que Deus havia mandado através de Moisés aqui em Deuteronômio capítulo 6. And when we are raising our children, we have no more important calling than this. E quando na criação dos nossos filhos, a nossa missão mais importante é essa. We must show our children the glory of God and the goodness of his ways. Nós temos que mostrar aos nossos filhos a glória de Deus e a bondade dos seus caminhos. We want to provide for them a culture of thought and interaction that is rooted in God's word. Nós queremos providenciar para eles uma cosmovisão que seja enraizada na palavra de Deus. Now these are things that each of us as God's people say we want for our families. Essas são coisas que nós, como povo de Deus, dizemos: queremos isso para a nossa família. We want for our homes to be places where our children are continually taught the richness of God's Nós ways. queremos que nossas casas sejam lugares onde os filhos são continuamente ensinados a respeito das grandezas de Deus. We want to organize our lives so that we have time in our lives for the word of God and prayer with our family. Queremos organizar nossa vida de tal forma que na rotina diária tenhamos tempo para ler a palavra de Deus e orar. And yet we know that we are very weak when it comes to doing what God has called us to do in this passage. Mas infelizmente nós todos sabemos que quando chega a hora de colocar isso em prática, nós todos somos muito fracos. Each of us would have to acknowledge our failures. Todos nós deveríamos reconhecer o nosso fracasso. We'd have to acknowledge that we have lost many opportunities. Devemos reconhecer que deixamos passar muitas oportunidades. And that we are sometimes so full of our own thoughts and concerns that we don't even think about this. E por vezes nós estamos tão cheios dos nossos próprios interesses e preocupações que nem pensamos nisso. But one of the purposes of God in bringing his word to us is to give us an opportunity to renew our purpose to do what he has called us to do. Mas um dos alvos de Deus ao nos trazer a sua palavra é nos dar a oportunidade de renovar o fazer essas coisas que nós deixamos de fazer. God is bringing this teaching to you today in order for you to receive it and embrace it. Deus está trazendo esse ensino a você hoje à noite com o objetivo de você reconhecê-lo e abraçá-lo. Because his purpose is that our homes be places where the ways of God are taught
to our children. Porque o alvo dele é que nossos lares sejam lugares onde a palavra dele é ensinada aos nossos filhos. And the very conviction of heart that you have that this is right is the work of the Spirit of God in you. E se você está convencido de que isso que você ouviu é verdade, isso já é sinal da obra do Espírito Santo no seu coração. And the hope that we have that we can do these things is that Christ in us is strong. E a esperança que nós temos de que nós podemos praticar essas coisas é que o Senhor Jesus que vive em nós é poderoso. God does not just give us commands. Deus não somente nos passa regras a serem He obedecidas. gives us in His grace what He commands for us to Ele nos do. dá na sua graça aquilo mesmo que Ele nos manda fazer. And so we need to cast ourselves on Christ for His strength and His grace. Por isso nós devemos nos lançar nos braços de Cristo na expectativa da sua graça nos ajudar a fazer We essas don't coisas. find the strength to change patterns of life by looking inside. Nós não vamos encontrar a força para mudar o nosso padrão de vida e fazer o que é certo dentro de nós mesmos. We find the strength to change patterns of life by looking to God. Nós encontramos o poder para quebrar esses padrões errados olhando para Deus. And it's God's purpose that His will would be fulfilled in our lives. E o propósito de Deus é que a vontade dele seja feita em nossa vida. And so He brings us His word. E é por isso que ele nos traz a sua palavra. And He calls us to respond to Him. E ele nos chama a responder positivamente a essa palavra. And to receive God's word. E receber essa palavra. And say with the psalmist in Psalm 40, it is my delight to do the will of God. Para que nós possamos dizer como o salmista no Salmo 40, ó Deus, como eu me deleito em fazer a tua palavra. Let us pray together. Vamos orar. Father, we are grateful that you have given us your word. Senhor, Pai, nós somos gratos que o Senhor nos deu sua palavra. We are so thankful that you have called us to obedience to you. Somos gratos que o Senhor nos chama a obedecer-te. And we thank you that you have given us specific directions about how we ought to conduct our lives as families. E te agradecemos que o Senhor nos deu orientações bem específicas sobre como deveríamos conduzir a nossa família. And we know that as Moses says at the end of Deuteronomy, these are not just idle words for us. E nós sabemos, como Moisés diz no final do capítulo 6 de Deuteronômio, que estas palavras, elas não são palavras inúteis, But these words are our life. mas estas palavras são a nossa vida. So we come, Lord, asking that you would work these things in us, Por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti para pedir que operes estas coisas em nós. that we would have the grace and strength to follow what you call us to in this passage. Que nós tenhamos a graça e o poder para fazer aquilo que nos comandas nessa passagem. We acknowledge, Lord, that we cannot save our children, Reconhecemos que não podemos, Senhor, salvar nossos that filhos. salvation is of the Lord, E que a salvação é do Senhor. and that you are sovereign in your purposes. E que Tu és soberano em Teus propósitos. But we know that you work through means, Mas sabemos que o Senhor opera através de meios. and we pray that you would make us faithful people E oramos que nos faças pessoas fiéis, who faithfully carry on this work that you've called us to. para com fidelidade levarmos avante esse trabalho que nos encarregastes. And we pray, Father, that you would raise up from our homes young men and women who know God and love God. E pedimos, Senhor, que Tu levantes nos nossos lares jovens que Te temam e queiram andar nos Teus caminhos. We pray, Father, for those young people who have left our homes and who have wandered from God's ways. Nós queremos também orar pelos filhos que se desviaram e estão andando longe dos caminhos de Deus. And we ask that you would pursue them E nós pedimos que o Senhor vá atrás deles and that you would have mercy upon e them, que o Senhor tenha misericórdia deles that you would restrain them even in their rebellion, e que o Senhor os restrinja mesmo na sua rebelião and that you would bring them to the emptiness that the prodigal experienced. que o Senhor os conduza àquele vácuo no coração da experiência do filho pródigo And we pray that you would bring them back to the Father's house. e que o Senhor assim os traga de volta à casa do Pai. Have mercy on us, we pray, for Christ's sake. Tenha misericórdia de nós, porque nós oramos por amor de Jesus. Amém. Amém.